Beleza. Então, você comentou que vocês são uma produtora cultural e Sim, basicamente uma produção cultural ela funciona em rede, né? Como é que é? é em rede mesmo, é isso aí. É colaborativo, né? Porque cultura é isso, né? São várias pessoas conectadas. É, né? Não fica tímida não, pô. Mas, na verdade, a cultura não tem tudo. Na verdade, cultura no sentido bem pragmático mesmo, né? De produto cultural, CD, livro, teatro. Não, não. Porque se a gente começa a falar de uma forma abstrata sobre cultura, aí a gente amplia para qualquer mercado, no final das contas, né? E, e aí, que você estava comentando sobre o lance de patrocinador, que vocês estão aí tentando mudar essa lógica. O que vocês estão tentando fazer? É, assim, bom, é um pouco complicado isso, assim, no sentido dessa questão desse projeto, desse processo meio coletivo barra empreendedores barra coletivo, né? Porque é meio, às vezes a gente se sente confuso também em relação a isso, né? Tá, mas a gente está no coletivo, mas cada um tem sua empresa e e aí você sabe, né? Não sei se as outras pessoas que estão participando sentem isso, mas parece que quando a gente fala de empresa, você tem sua empresa, a gente tem uma programação milenar, assim, para dar uma empáfia já na pessoa, né? E isso que a gente sente quando a gente lida com as nossas relações internas ali dentro do casarão, dentro do coletivo. A gente tem um trabalho, eu diria, diário, assim, de realmente de desconstrução de egos, de entender que, na verdade, são só nomes de ME ou empresa, ou o que for, o mecanismo segue a mesma lógica colaborativa. Só que aí, quando a gente vai para o mercado, é que a coisa pega, né? Por exemplo, você puxou a questão do patrocínio, né? Porque é muito difícil fazer um patrocinador entender, às vezes, como é que funciona a lógica de um organismo como esse, né? Ele às vezes, ele quer uma coisa mais sólida, né? Ele quer uma imagem mais, mas espera lá, especialmente na área cultural, ele está acostumado a ter um grande guarda-chuva jurídico, que é aquela figura, sei lá, o grande produtor com quem ele se relaciona, etc. E às vezes essas relações descentralizadas, elas, especialmente na parte de captação de recursos aí financeiros, mesmo monetários, ela é mais difícil. Então a gente se vê nesse momento tendo que ter sim um guarda-chuva jurídico e uma cara, digamos, institucional para ajudar nessas relações com os patrocinadores. Mas aí a gente se vê numa sinuca de bico, assim, porque ao mesmo tempo que ajuda essa relação com os patrocinadores e com tudo, na verdade, porque e com o governo também, porque trabalhar com cultura você tem que ter essa relação muito forte com as políticas públicas, né? E aí você tem essa instituição que te dá esse respaldo, mas essa instituição, de certa forma, ela acaba engessando, né, o coletivo, assim. E a gente está bem nesse momento, sabe, Renan? Como é que a gente faz, como é que a gente segue a essa induzão da autogestão, né? Que a gente estava conversando daquela vez, como toda autogestão é induzida, né? Então, como é que a gente segue a indução dessa autogestão, mas de uma forma que siga orgânica, e que não fique, no final das contas, uma induzão falsa, né? Que a gente acaba construindo um monstro com áreas de autogestão, com áreas de coletivo, mas no final das contas as práticas diárias são as mesmas de qualquer outra organização hierárquica, né? Então é difícil, assim. Né? A gente ainda não tem essa resposta. A gente também ainda está experimentando isso daí. Interessante. E você falou que, tipo, o principal é uma gestão de relacionamento, né? Você falou, tipo, a parada são pessoas. Essa é uma parte, assim, que, tipo, eu me desgasto muito, sabe? Tipo, quando eu vejo alguém fazendo uma prática meio retrógrada, assim, sabe? E aí, tipo, passa aquela coisa que a gente vira o olho, assim, pensando, caramba! Isso aí, quando junta com o estresse da entrega, vira uma parada, assim, impossível, né? Não sei como lidar. Você tem algum trick? É, eu acho que, Renan, você tem que ter uma. Acho que pra gente que tenta, se propõe a fazer, gerir uma empresa, fazer. Como é que eu posso dizer? Gerar trabalho e renda, vamos colocar assim. Com uma outra lógica, a gente tem que entender que isso é revolucionário. Assim, né? Acho que você tem essa noção também da revolução que você está fazendo nas propostas que você traz dentro da sua empresa. E todo ato revolucionário, isso eu ouvi há muitos anos atrás,
E eu nunca vou esquecer, todo ato revolucionário, ele é pedagógico. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente está na... Isso é muito difícil no business, né? Porque a gente está na correria do business ali, da entrega, como você disse, do dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que se a gente realmente acredita nesse outro processo, se a gente realmente quer fazer as coisas de outro jeito, a gente sabe que é possível e a gente sabe que essa vai ser a forma do futuro, a gente tem que entender que a gente, enquanto pioneiros, a gente também é educador, sabe? Então tem que ter uma paciência hercúlica mesmo, viu? É difícil. Porque, no final das contas, quando você tira a hierarquia de uma organização, isso é uma coisa que a gente, estuda muito lá. A gente estuda muito a autogestão também, tá, Renan? A gente troca muita informação entre a gente sobre os nossos entendimentos. Isso é muito importante para o nosso coletivo, porque senão fica o guru, né? É muito importante não ter uma pessoa guru dentro de um coletivo, apesar dela ser... apesar de toda a autogestão ser induzida, como a gente estava falando, né? Mas voltando um pouco, quando a gente troca sobre o que está acontecendo em relação às nossas dinâmicas, como a gente quer eliminar essa hierarquia, e como a gente consegue, de fato, eliminar essa hierarquia, a gente se dá conta que a gente tira qualquer muleta que a gente poderia ter dentro daquela dinâmica profissional ali, né? Eu e eu, é tu e tu, não tem mais hierarquia, não tem mais o chefe, não tem mais o coordenador e o subordinado, sabe? É o fulano tal que é responsável, é o Renan que é responsável pela caixinha B, e se a caixinha B não funcionar, a Sara da caixinha C não funfa, sabe? Então isso faz com que, no final das contas, tudo vire relação pessoal. E é foda, é difícil, é desgastante. Então, mas porque aí você começa a se estressar, porque a pessoa não entrega, e a parada tá aí já pra acontecer. Você está falando pra eu escutar, né? E aí a gente começa a querer abraçar a responsabilidade da pessoa, né? Porque a gente tem a data da entrega, né? Sim. Renan, eu não sei, assim, vocês têm, no nosso coletivo, uma prática que funciona muito bem, é o que a gente brinca do papo reto, né? Papo reto. São duas coisas que a gente fala muito, que a gente brinca, que é o conflito picareta, que é esse tipo de situação, que no final das contas todo mundo querendo fazer umas coisas que é entrega, mas uma pessoa tá se conflitando ali porque não consegue quebrar o que ela quer fazer, o jeito que ela tá acostumada a fazer, né? Ela não consegue mudar. Mudar a metodologia. Outra pessoa que quer mudar, mas no final das contas o objetivo de vocês é o final e vocês começam a conflitar, né? Sim. Então, assim, se o objetivo é o mesmo e tá tendo um conflito aí nesse processo, a gente brinca que esse é o famoso, que a gente brinca, tá? Dentro da nossa organização funciona bem, o conflito picareta. Que aí quando a gente vê isso aí, que a gente vê que no final das contas não é um conflito de fato em relação a metas ou até mesmo que como você está visualizando onde vai chegar aquele produto, é um conflito de relação ali, a gente chama na hora, para tudo, chama e vamos conversar, fala claramente, sabe? Não existe autogestão sem papo reto. Isso também é outra coisa que eu aprendi nesses anos, viu, Renan? Sim. Mas esse papo reto, assim, você dá uma segurada no que você vai falar, tal, tem um momento de reflexão, assim, para não magoar a pessoa, como é que é isso? Igual, Renan, olha, eu acho que cada grupo desenvolve a sua dinâmica, né? Isso é uma coisa que tu vai descobrir fazendo. Na gente rolou um momento de tensão profundo, de 3 dias sem se falar, e foi difícil no início quando a gente começou a fazer. Não, se a gente não tiver a liberdade de ser sincero um com o outro, aqui dentro desse espaço que a gente divide, esse espaço a gente vai ruir, a gente vai acabar com ele e não dá, porque esse é o grande objetivo da nossa vida, a gente investiu a nossa vida aqui. Então, resolvemos começar esse procedimento. Foi muito, muito, muito difícil, ainda é difícil, ainda tem conflitos, às vezes, que escalam para situações em que, às vezes, a gente até se surpreende, né, da pessoa se ofender pessoalmente, aquela coisa que a gente sabe que acontece às vezes. Mas eu acho, Renan, que é tão honesto onde a gente quer chegar, sabe? É tão faz parte do que a gente acredita, assim, ninguém quer ser empregado de ninguém, tá ali, sabe? A gente realmente acredita em empreender, a gente realmente acredita no que a gente está fazendo, sabe? E o que aconteceu é que, ao longo desses anos, o que eu percebo é que se a pessoa ela não consegue superar isso, e se ela realmente não consegue não pessoalizar, talvez ela não seja a pessoa ideal para o coletivo. E aí você também tem que entender que talvez seja, se ela realmente só está pessoalizando, se ela só está conflitando, se ela só está... Não seja o momento dela. E você tem que entender isso.
E sem ficar puto da cara, entendeu? Porque às vezes é difícil. Eu já fiquei puta, já quase rompi relações e tal. Hoje em dia eu olho pra trás e vejo, não, cara, se eu não tava no momento dela, eu também não posso esperar que a pessoa assuma o compromisso como eu assumo, né? Eu queria entender uma coisa. Pelo que eu entendi, seu coletivo, cada um exerce uma certa função. Mas tem alguém que coordena isso para que não saia dos trilhos? Sim. A gente brinca que a autogestão não é autogestão, né? E até mesmo que tem aquela máxima, quando tá todo mundo fazendo, ninguém tá fazendo, né? Então a gente tem, sim, os coordenadores de função, digamos assim. Os coordenadores, a gente chama, na verdade, de coordenadores de job, assim. Cada entrega tem a pessoa que é muito mais, ainda não é uma função hierárquica. Aí que tá, e a gente tem uma visão completamente diferente. Não é a pessoa que tá mandando no processo, sabe, Fernanda? Ela é uma pessoa, ela é a base que a gente brinca. Ela é a base para azeitar que tudo esteja fluindo. Na verdade, ela é a pessoa que está auxiliando a fluir. E no final das contas, o que a gente percebe é que esse coordenador de projeto, ele, no final das contas, ele é um puta coordenador de equipe, na verdade. Muitas das vezes ele acaba sendo uma pessoa que azeita as relações, pessoa que está com, sabe, tem uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo e consegue azeitar as relações, do que necessariamente você tem que fazer isso em tal prazo. Aliás, quando isso começa a acontecer, é outro papo reto que a gente tem que ter um errado a questão, se alguém precisa ficar de Às vezes existe um coordenador para cada projeto ou Sim, a gente tem um coordenador para cada projeto. Cada projeto é um coordenador diferente. E varia mesmo, assim, tipo, eu posso estar como eu tô nesse momento, eu tô de assistente de produção de VIPs de um festival, que é assim, um job muito simples, ficar ceroneando a galera dentro de um festival, dentro de um produto, e no outro eu tô coordenando toda a porra, entende? E isso também é importante, a gente sentiu. É importante fazer esse rodízio de espaços e claro, respeitando o que cada um sabe fazer, tá? Se tu és contadora, eu não vou te colocar pra, sei lá, sim, hostess do nosso festival. Mas que tu, mesmo dentro dessa questão da administração, da gestão administrativa, que tu consigas ter um certo rodízio de função é muito importante, a gente percebe também. E como vocês fazem isso ou definem quem vai ser o coordenador ou quem vai ficar em tal função, assumir tal área? Olha, agora eu vou falar de uma experiência de um outro coletivo que eu tive, que eu acho que se relaciona um pouco mais com talvez a realidade de vocês, assim. Começa normalmente né, livre, espontânea pressão mesmo, né? Alguém indica. Começa, vai você, não, você. Começa normalmente assim, né? Os primeiros, assim. E por quê? Por que normalmente é assim? Porque toda autogestão, ela é induzida, né? Alguém vai induzir aquele processo, por mais que ele seja feito da melhor forma para parecer que não tenha ninguém coordenando, estão isoladas, mas tem sempre alguém que não é, aliás, a palavra coordenando foi errada, tem sempre alguém que está azeitando, né, o fluxo. Então, seria interessante nessa primeira reunião de vocês, se vocês forem pensar em fazer isso, vocês já terem uma noção de quem é que vai assumir isso aí, mesmo que talvez o grande grupo ainda não saiba muito bem, vocês têm alguém na manga para assumir caso o coletivo, a democracia, digamos assim, não assuma a responsabilidade naquela primeira reunião, sabe? E aí, a partir daí você vai ver que vai vir mais espontaneamente. A partir da segunda e terceira reunião, terceiro projeto, enfim, vai vir mais espontaneamente. O rodízio, que não só dentro de projeto, o rodízio que a gente se preocupa em fazer é também dentro de algumas funções dentro do próprio organismo da empresa, como questões estruturais infra mesmo, assim. A gente faz questão, a gente tem uma pessoa, assim, que é a nossa síndica, digamos assim, porque a gente sabe que as dinâmicas do dia a dia não nos permite gerir o espaço todo de uma forma coletiva, como a gente gostaria, mas tem várias questões de ordem prática cotidiana que são coletivas, digamos assim. Porque isso também traz uma noção maior de responsabilidade compartilhada. A gente sente, né? Quando a gente não tinha essas etapas compartilhadas, coitado, o síndico era como se, né, como se a gente morasse num prédio, assim, e ninguém nem juntava o papel, assim. Tava nesse nível. Mesmo a gente
conseguindo fazer altas coisas compartilhadas nos projetos pessoais, assim. Mas o nosso espaço era um caos, sabe? Porque é isso, a desconstruir o ter alguém para fazer para você, ter... Tá falando de ter tipo um dashboard ali que a pessoa olha o que todo mundo tá fazendo? É isso? Ou não? Não, a gente não tem isso aí. A gente não tem isso aí, tá aí. As nossas ferramentas de trabalho... Fechei ali a porta que meu gato tá me incomodando. As nossas ferramentas de trabalho, elas são muito, muito, muito simples, assim, mesmo. Mesmo. A gente usa Google Drive, planilha, sei lá, Trello. Acho que talvez seja a ferramenta mais complexa que a gente usa, assim, para organizar o nosso trampo. O que a gente tem é um paredão com muitos post-its. E é isso. A gente desenvolveu uma lógica muito pessoal, assim, uma metodologia muito nossa, assim, muito instintiva para organizar o nosso trampo. Mas, assim, a gente tem uma espécie de quadro de monitoramento, digamos assim. Tá, legal. E assim, tem uma parte ali que eu fiquei, tipo, foi bem pessoal, assim, que foi o lance de, tipo, quando você falou, porra, a pessoa não tá conectando com o projeto, ela não tá no tempo do projeto, e aí você tem que, enfim, ativar isso na pessoa, falar, mano, você não tá nesse momento, e aí, vai ou fica, sabe? E às vezes, e aí você também tá próximo da entrega, você contava com a pessoa, você já descobriu uma solução como lidar com isso, ou ainda tá na descoberta? Eu ainda tô na descoberta, Renan. Se você descobrir, também me conta. Porque eu acho que, pra mim, assim, eu instintivamente desenvolvi uma habilidade de ser uma treinadora motivacional, assim, das pessoas, entende? Instintivamente, porque no final dos contos precisa muito disso, né? Especialmente, vocês também, eu não vou ficar comparando, mas a gente às vezes tem aquelas coisas assim, deadlines explodindo, não caiu a conta do patrocinador, tem que pagar fornecedor, faz o quê? Tensão, etc e tal, e no meio disso tudo tem alguém tendo uma crise porque não gostou da forma como você cobrou o e-mail, sabe? Então, sei lá, instintivamente eu fui desenvolvendo a habilidade de ser uma treinadora motivacional das pessoas, assim, porque no final das contas é isso, né? Mas, pra mim também melhorou muito, se eu posso ser bastante sincera, a partir do momento que eu aprendi o momento de abrir mão da pessoa também. Tá. Sabe? Vá com Deus, assim, de boa. Beleza. Sabe, Renan? E isso é muito doido, porque parece que é uma coisa que tu tá fazendo por conta de outra pessoa, mas é muito tu, assim. Tu não abrir mão daquela pessoa, mas por uma coisa muito... Eu percebi no meu processo, pelo menos, um processo muito egóico, assim. Que seria quase como eu assumi que eu falhei, tá ligado? E, enfim, mas hoje em dia meus processos não são mais assim, não. Te confesso até que, ultimamente, nos projetos que a gente tem feito, a gente sempre tem, assim, a gente identifica quais são os prestadores de serviço, digamos assim, que não são da nossa rede orgânica, que não estão acostumados com o nosso jeito de conduzir, com o nosso alto ritmo de produção também, e a gente já identifica plano B para eles, né? Então, tipo, se fulano não der conta, a gente tem ciclano, então os nossos orçamentos, mesmo que eu feche contigo, tô fechando contigo, Renan, um orçamento de X, eu vou ter sempre colocar na minha planilha 30% a mais, se eu tiver que fazer emergencialmente com outra pessoa, depois de apanhar um pouco nisso aí, de ter juízos nesse sentido, sabe? Porque chega um momento também que você prefere arcar um prejuízo financeiro do que ter aquela pessoa que tá fudendo com o clima da equipe. Porque aí o prejuízo vai ser muito maior no final. Ok, então seria tipo ter um plano B para tudo e para todos. Para as etapas que você não tem tanto controle, né? Especialmente para as etapas que são de terceiros, assim. É muito importante. Vocês trabalham com arco lógico, Renan? Não sei nem que. Eu tenho curiosidade de saber quais são o que vocês usam assim para coordenar a equipe de vocês, os processos. Na verdade, a gente estava dentro de uma associação e aí então ficava meio que a critério não decidia, né? Aí agora a associação meio que tá largando o projeto no mercado, meio que abandonou, assim, tipo, não chegou a questionar esse nível de coisa. Então a gente está começando a procurar uma maneira de fazer. Gente, tá faltando 4 minutos para acabar. Meu Deus, é isso mesmo? Tá faltando 4 minutos para o nosso meeting acabar. Eu acho que a gente... Tá. Não Só sei se pra gente acelerar.
Se você curtir, acho que a gente podia tentar se encontrar daqui 15 dias de novo. Tentar. Pode ser, claro. É? Legal. Eu gostei. A gente Eu também. o estado de que a gente está. E eu também vou refletindo um pouco sobre essas dicas que você deu. Renan, eu vou te passar também, você vai rir até, uma ferramenta muito simples, se chama Marco Lógico, é uma planilha. Manda. Mas é que ela tem uma lógica de desencadeamento que é muito voltada para essa questão do plano B das metas, que você não tem muito controle, sabe? Tá. E você falou, ter plano B de tudo, e essa planilhazinha, ela ajuda às vezes a organizar, a gente usa muito nos nossos projetos. Que legal. Muito massa. Vou pesquisar agora, só no Google já acho? Ou tem no... Não, eu vou te mandar um documentozinho com um resuminho dela, que eu uso em aula. Legal. Porque ela é mais voltada para projeto social e tal. Aí eu dei uma adaptada, assim, para empreendimentos. Legal. Tá? Legal. Ficou aguardando então você me mandar. Aí a gente põe ela no Drive aí, num link compartilhado, uma cópia. E aí, beleza. A gente com a gravação do vídeo. Tá, Renan. Então tá. Valeu. A gente se vê então daqui 15 Cara, dias. Oi. Valeu. Prazer. Valeu. Prazer também, gurias. prazer. Um beijo, Sara. Gente, eu quero dizer uma coisa. Eu falo pra caralho. Se vocês não me interromperem, eu vou falar até amanhã. Não, Ainda mais de algo que, eu dedico minha vida pra isso, né? Então, tipo... não, é foda você tá falando de coração aí pra gente. É super importante. Tá bom, gente?